Seja muito bem-vindo aí você que nos acompanha para mais uma aula impressionante sobre a história da colonização portuguesa no Brasil. O grande assunto, aquilo que foi o sonho dos portugueses durante 200 anos, o ouro, minha gente. Então pega suas canetas especiais, marca isso, porque nós vamos falar do momento da história da colonização em que a coroa portuguesa inverteu tudo e ela começou a realmente se importar com o Brasil. Porque afinal de contas eles tinham encontrado uma riqueza que era incomensurável, imensurável. E veja, isso vai ser tratado na sua prova lá na perspectiva da competência 2, a movimentação do espaço. Vai aparecer na sua prova a competência 3, que é a treta rolando no Brasil inteiro por conta do ouro. E também a competência 1, porque isso vai marcar muito a identidade e a cultura brasileira. Na parte de história, é isso que eu tenho para dizer para você nesse momento. Mas eu acho que em geografia a coisa cai diferente, né, Nilson? O sonho dos portugueses sempre foi esse, né? Encontrar ouro na sua colônia. E realmente demorou, tardou, mas não falhou. Mas a esfera que também é importante você lembrar é a conjuntura geopolítica de que momento você está vivendo. Você está vivendo aí o período marcante do século XVIII. Vem Revolução Industrial casada com esse plano de ocupação, vem visão geopolítica e também filosófica do iluminismo, juntando com a história. Então, muito forte a competência 2, como o Macedo bem colocou. E essa relação de novos países, de potências, do mundo mais globalizado, se inseriu diretamente na visão da descoberta e ampliação da extração desse recurso tão valioso para o Brasil, para o mundo e até hoje ainda bastante disputado globalmente. Então veja, a nossa dica para você nessa aula é você pegar uma caneta de cor diferente e você ir amarrando e você ir apontando aquilo que está acontecendo no mundo, mas também aqui no Brasil. Se você for capaz de relacionar essas coisas, você vai atingir o nível máximo no estudo de humanidades, que é a integração. Você conseguir relacionar aquilo que está acontecendo filosoficamente, aquilo que está acontecendo na geopolítica, no mundo, e aquilo que está acontecendo aqui na história da colonização dos portugueses no Brasil. Então se prepara, faz esse esforço que você vai detonar nessa parte, beleza? Então vamos lá. Então, gente, agora vamos falar de uma situação, problema específica dessa área de grande extração do ouro. É um problema que aconteceu desde 2015, vem reverberando uma série de dificuldades na região e vale a pena entender porque errar uma vez, tudo bem, né? Mas errar duas vezes no mesmo espaço geográfico é muita incompetência. Então a gente vai analisar esse fator de incompetência aí. São dois grandes acidentes. Muita gente confunde esses acidentes, então numa prova, caso venha essas questões, uma vai ser o distrator e outra vai ser a resposta correta. Vamos começar com o acidente de Mariana. Quando a gente fala em Mariana e a gente fala em acidente, é porque não foi um fato natural. Foi uma ação gerada pelo homem, uma ação extremamente ruim para o ambiente e para a sociedade. Em 2015, que é o quando, a gente teve um acidente na região de Mariana, que é localizado no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, e tivemos como elemento primordial a questão de um reservatório barra represa, que é na área do Fundão. Isso aqui é um elemento muito comum numa extração mineralógica. Vale parênteses, abre esse parênteses aí, escreva aí bonitinho, anota por favor. Toda atividade de mineração, ela é poluente, degradante e gera impacto ambiental. Toda. Sem exceção? Sem exceção. Então põe aí, ó, sem exceção nenhuma. Não é português não tem exceção. Pois é, olha que absurdo, né? Então você fala, mas todas as atividades, nenhuma é ambientalmente correta? Nenhuma. O que pode acontecer é você tentar minimizar os impactos sobre o meio ambiente e sobre a sociedade dessa ação econômica. E aí quando você pega esse elemento aqui, você viu naquela região de Mariana, em novembro de 2015, chover bastante. Agora olha só como a geografia física é linda, Macedo. A época de chuvas naquela região é a época do verão, porque ela está nesse momento aí de quase transição do clima tropical úmido, que é o clima do litoral, com o clima tropical alternadamente úmido e seco. Aqui na cidade de Brasília, nós temos chuvas em grande escala no verão, lá também.
E aí começou a chover, um reservatório cheio de produto químico. São os rejeitos, né? Isso, rejeitos tóxicos. Essa palavra é importante, hein? Rejeito. Anota aí, ó. Porque para a extração mineral tem sempre que lembrar que se usa muita água para retirar os minerais da rocha. E aí nessa retirada fica o rejeito lá. E aí com a chuva e a ampliação da produtividade desse espaço de mineração, sobrepôs muita lama. E essa lama fez muito peso. E para piorar a situação, o elemento era assim. E aí a quantidade de rejeitos estourou a barragem e gerou o maior impacto em represa de rejeito de mineração no mundo. Foi o maior impacto já visto que ocorre no Brasil. Aí você fala, pô, então gerou muita catástrofe lá, né? Não só gerou catástrofe, como também gerou mortes. Naquela época, se falava na faixa de 19 pessoas que morreram. Já é uma coisa horrorosa dentro de um processo antrópico. Mas o maior problema mesmo foi o problema de ordem socioambiental. Esse acidente de Mariana ele ficou marcado pela questão socioambiental. Só abrindo parênteses aí na esfera do português. Palavras juntas, tá? Sem hífen. Então, quando a gente fala no contexto socioambiental aqui, a gente está falando no grau de destruição da fauna, da flora e da estrutura econômica. Foi em Minas Gerais, na região do Rio Doce. Vale até um lembrete aqui, ó. Falou em Rio Doce, falou em Vale do Rio Doce. Que aí o nome agora é só Vale para mundializar uma transnacional, mas ela nasce nessa região. Só que se deslocou até o litoral, até o Espírito Santo. E atravessou uma série de cidades. Colatina, no Espírito Santo, sofreu com problema. Governador Valadares, em Minas Gerais, sofreu com problema. Então você viu esse espectro aqui, num espectro realmente impactante. Na esfera do rio, o rio ficou poluído, o rio ficou assoreado. Quem não lembra o que é a ideia de assoreamento? Formou-se grandes bancos de terra, que nesse caso lama, e para piorar, lama tóxica, cheia de chumbo. É por isso que na imprensa parece que o Rio Doce está morto? Por isso, aí quando você fala, pô, mas aumentou a quantidade de areia no rio, o que vai diminuir? A oxigenação. Diminuindo a oxigenação, a quantidade de peixes aí não consegue sobreviver. E aí não é só na esfera do rio, né? Você tem que imaginar na esfera próxima do mar. Que é toda a comunidade. Caranguejo, camarão. Como é que essa galera vai trabalhar? Então, são os aspectos de biologia, hein? Presta atenção. É todo o ecossistema relacionado que está morrendo junto. E esse é o problema de ordem social. Então foi um problema gravíssimo. A Vale foi punida, teve que pagar uma série de indenizações, ainda tem vários processos na justiça, e nós, em 2022, vimos que o rio ainda continua poluído em diversos locais, que a parte ribeirinha ainda não foi plenamente reflorestada. E a população que vivia naqueles pequenos sítios, em pequenas vilas, ainda não pôde voltar para casa de forma eficaz. E o Brasil não aprendeu muito com esse problema. Pouco tempo depois, acontece um outro fato gravíssimo, que eu vou botar de azul. Chama-se Brumadinho. De novo, a mesma ordem aqui, cronologicamente. Quando que é Brumadinho? 2019. E por falar em cronologia, o pessoal sempre me pergunta, que é para poder relacionar e organizar na cabeça, vamos lá. Mariana, o acidente de Mariana é 2015. Se é 2015, puxa uma seta e lembra, governo Dilma Rousseff. 2019 já é o governo atual, Jair Bolsonaro. Então é bom você fazer essa marcação, porque se você associar o nome, você consegue lembrar a data também, beleza? Mariana, 2015, Brumadinho, já no começo do governo do Jair Bolsonaro, beleza? Então vamos embora. 2019, próximo BH, barragem do Feijão. A diferença básica é que essa barragem estava sendo subutilizada, porque depois do acidente de Mariana, todas elas estavam sendo revistas, principalmente as barragens ditas a montante. O que é uma barragem a montante? O cara vai construir numa área mais elevada, só que ele vai fazendo as barragens para baixo. Então, quando o volume de lama tóxica
de rejeito vai fazendo força, ele vai empurrando a barragem para baixo. A questão também é aumento do índice de chuvas, falta de uma fiscalização eficiente e, novamente, quem está na área? A Vale, maior mineradora transnacional do mundo, também representado sobre isso aí. Aí você fala, pô, mas esse acidente aqui gerou muito impacto? Foi menos impactante que Mariana. Porém, no aspecto socioeconômico, foi muito mais impactante. Nessa aqui, morreram mais de 190 pessoas. São tantas pessoas que perderam as vidas que até hoje está a se procurar essas pessoas. Você tem que lembrar que essa lama, com o passar do tempo, ela começa a se solidificar, ela vira praticamente uma pasta de concreto. E a gente não sabe direito onde essas pessoas estão. Foi muita lama que caiu em cima de pessoas que trabalhavam, inclusive, para a empresa Vale, próximo ali da barragem do Feijão. Que bairros inteiros ficaram submersos, gente. Então, a tragédia, se você for olhar na internet as imagens, aí fica mais fácil de você visualizar o que a gente está falando. São 190 pessoas que nós sabemos, porque tem muita gente que está lá ainda desaparecido, porque como foi lembrado aqui pelo Nilson, parte de todo esse rejeito, ele endurece, ele solidifica, o que dificulta encontrar as pessoas que ainda estão desaparecidas pelas suas famílias lá. E tem alguns locais que eu gostaria que você tivesse a informação. Cerca de 2 milhões de habitantes da região de Belo Horizonte tiveram problemas com acesso à água no período de 2019, porque a água estava cheia de dejetos com elementos químicos extremamente complexos, como, por exemplo, o chumbo. Então, o maior problema que a gente pôde verificar foi a questão da água. Então, o abastecimento hídrico foi ruim. E outra preocupação que a gente teve era com o Parque de Inhotim. É interessante você olhar esse nome aqui depois, dar uma olhadinha, porque esse Parque de Inhotim, ele é um parque considerado modernista e, além de tudo, é um jardim botânico. Eles uniram uma série de elementos da fauna e da flora brasileira, da região tropical úmida, ali da região da Mata Atlântica, associada a isso uma série de obras modernistas que você passeia pelo parque e visualiza, toca as obras, então você tem contato direto com essas obras. Quase que esse parque também foi afetado por essa lama. Então foram 2 grandes impactos na área da mineração, lembrando que a mineração é uma atividade muito importante na região de Minas Gerais. Então é isso, gente. Primeira situação, problema para vocês.